Bom dia a todos, muito obrigado por acessar o nosso segundo vídeo nessa manhã de domingo. Nós vamos continuar as nossas reflexões dentro do Evangelho de Lucas e hoje nós vamos ler o capítulo 13, o verso 49 a 53, onde o Senhor Jesus Cristo diz assim: Eu vim lançar fogo sobre a terra, e o que mais quero, se ele já está aceso? Há um batismo com o qual eu serei batizado, e como me angustio até que ele aconteça. Pensais que vim trazer paz à terra? Não eu vos digo, mas sim divisão. Pois daqui em diante 5 pessoas estarão divididas numa mesma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pais contra filhos e filhos contra pais, mães contra filhas e filhas contra mães, sogra contra nora e nora contra sogra. No último texto do Evangelho de Lucas que nós analisamos, nós vimos o Senhor Jesus Cristo contando uma parábola aos seus discípulos sobre a necessidade de estarem sempre preparados. O Senhor Jesus Cristo ali disse a eles: olha, vocês não sabem a hora que eu virei novamente ao mundo, vocês não sabem a hora que eu virei resgatar vocês. Então vivam em constante estado de espera, estejam sempre vigilantes como servos que esperam a volta do seu Senhor. No texto que nós lemos agora, o Senhor Jesus continua falando com seus discípulos e ele diz 2 coisas muito interessantes. A primeira coisa que ele diz é que ele teria de passar um batismo que gerava muita angústia no seu coração. A gente lê isso e a gente se pergunta, mas o Senhor Jesus Cristo já não tinha sido batizado no início do seu ministério? Ele não tinha sido batizado por João Batista, inclusive? Mas veja, não é desse batismo que o Senhor Jesus Cristo estava falando. Quando ele fala aqui em batismo, ele não está falando no sentido literal, mas no sentido metafórico da palavra. Para você entender bem isso, você precisa se lembrar o que o batismo representava. O mergulhar na água e voltar à tona representava o morrer para uma antiga vida e nascer para uma nova vida. O batismo significava a morte e o renascimento, a morte e a ressurreição. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que ele tinha um batismo ainda a passar, ele está dizendo que ele haveria de morrer, de fato, mas ao 3º dia, depois, ressuscitar, voltando à vida. O Senhor Jesus Cristo está nos contando ali que a expectativa da morte dolorosa na cruz, de fato, angustiava o seu coração. Mas há uma segunda coisa ainda mais curiosa, mais estranha que o Senhor Jesus Cristo diz nesse texto. No verso 49 ele diz: Eu vim lançar fogo sobre a terra, e que mais quero se ele já está aceso? No verso 51 ele diz: Pensais que vim trazer paz à terra? Não eu vos digo, mas sim divisão. Daqui em diante 5 pessoas estarão divididas numa mesma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pais contra filhos, filhos contra pais, mães contra filhas, filhas contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. E a gente lê isso e se pergunta, como é? O Senhor Jesus Cristo está dizendo que ele veio ao mundo para trazer violência e divisão nos lares? Ele está dizendo que ele veio propositalmente gerar divisões nas famílias e jogar uns contra os outros? Como pastor, você sabe que esse é um dos textos que mais me perguntam, não é? Mais me questionam. Mas veja, se você ler o texto superficialmente, você vai realmente ter essa impressão. Se você ler o texto apressadamente, você fica com a impressão que o Senhor Jesus Cristo está provocando, promovendo a divisão. Mas se você olhar atentamente, você vai ver que o Senhor Jesus Cristo não está dizendo isso. Ele não está dizendo, eu quero que essas coisas aconteçam, que essas divisões venham sobre as famílias. Ele está dizendo que a vinda dele acarretará essas coisas, que essas coisas de fato acompanharão a sua vida e o seu ministério. Mas esses conflitos não são o desejo dele. Se fosse assim, o Senhor Jesus Cristo estaria se contradizendo naquilo que ele ensinou no Sermão do Monte, não é mesmo? Lá em Mateus capítulo 5, verso 7, ele diz especificamente no capítulo 5, versos 21 a 26, que se alguém se ira contra o seu irmão, já está em pecado. E se alguém quer realizar uma adoração verdadeiramente agradável ao Senhor, deve antes se reconciliar com seu irmão. Lá no capítulo 5, Mateus 5, versos 38 a 48, ele diz bastante claramente que nós devemos amar a todos, inclusive os nossos inimigos, inclusive aquelas pessoas que querem nos fazer mal. Assim, não faria nenhum sentido acreditar que o Senhor Jesus está dizendo agora que nós devemos ser agentes de divisão dentro das nossas próprias casas, das nossas próprias famílias. O que acontece nesse texto é que o Senhor Jesus Cristo está avisando os seus discípulos, avisando os seus seguidores que isso aconteceria, que a sua vinda seria algo conflituoso para muitas famílias. Mas ele não está promovendo isso. E veja, na vida, na história do povo de Deus, isso é bastante visível.
Nos primeiros anos da vinda de Cristo, nos primeiros anos depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, quando o judeu se convertia, ele continuava frequentando o templo e a sinagoga. Ele ainda se considerava um judeu, mas um judeu messiânico, um judeu que cria que o Messias já havia vindo e era o Senhor Jesus Cristo. Ele convivia no templo e na sinagoga, inclusive para convencer os seus irmãos, para mostrar aos seus compatriotas que Cristo era o Messias. No entanto, algum tempo depois, os judeus mais conservadores, notoriamente os fariseus e mestres da lei, começaram a perseguir esses judeus cristãos. Eles começaram a prendê-los, começaram a dizer que todos os judeus, os verdadeiros judeus, tinham que cortar laços com esses cristãos, com quem se denominasse seguidor do Senhor Jesus Cristo. Isso significava que se você fosse cristão, os seus judeus, os seus compatriotas não falariam mais com você. Eles não compartilhariam mais refeições com você, eles não fariam mais negócios com você, talvez nem te contratassem para algum trabalho. Você consegue imaginar o quanto isso foi duro para aqueles cristãos? Você consegue imaginar o quanto isso foi duro para aquelas famílias nas quais uns criam no Senhor Jesus Cristo e outros não? O que aconteceu com muitas famílias é exatamente isso que o texto descreveu. Muitos familiares se voltaram uns contra os outros e muitas famílias se dissolveram, foram destruídas. Muitos cristãos foram expulsos de casa por crer no Senhor Jesus Cristo. E daí para frente, a perseguição aos cristãos só aumentou. Quando o Império Romano decidiu perseguir ativamente os cristãos, essa realidade se espalhou também para a vida dos cristãos gentios, os cristãos que não tinham origem judaica. Pais denunciavam seus filhos e filhos denunciavam seus pais. Ainda que o Senhor Jesus fosse o príncipe da paz, a sua vinda incendiou o mundo e muitas famílias também. Mas veja, um detalhe precisa ficar muito claro aqui. O Senhor Jesus não está nesse texto autorizando os cristãos a que sejam agentes de conflito dentro dos seus próprios lares. O Senhor Jesus está diagnosticando uma situação que aconteceria em muitos lares, mas de maneira nenhuma ele está incentivando os seus seguidores a que sejam os causadores desses conflitos e dessas divisões. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui é encorajar os cristãos a que suportassem os conflitos e se mantivessem fiéis a Ele em toda e qualquer circunstância. O Senhor Jesus, sendo o príncipe da paz, Ele não envia os seus seguidores para serem agentes de divisão, mas agentes da paz. Lá no Sermão do Monte, Mateus 5, verso 9, ele diz: "Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus." Paulo reforça isso o tempo todo aos primeiros cristãos. Lá em Romanos capítulo 12, versos 17 e 18, ele diz: "Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos." Em Romanos 12, verso 21, ele diz: "Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem." Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, Paulo reforça que é muito importante cuidar dos familiares. O verdadeiro cristão é aquele que cuida dos seus familiares. Ali Paulo diz: "Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel." Note que Paulo nesse texto não diz cuidar dos seus se eles compartilharem da mesma fé que você. Ele diz cuidar dos seus e ponto final. O que nós precisamos lembrar aqui é a chamada regra de ouro, que o Senhor Jesus ensina lá em Mateus 7, verso 12, quando ele diz: "Façam aos outros o que vocês quiserem que eles lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Faça aos outros apenas aquilo que você quer que façam a você." Isso resume toda a lei e os profetas. Ou no sentido inverso, como nós conhecemos hoje em dia, não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você. Com certeza, doeu muito aqueles cristãos no passado terem sido perseguidos e desprezados pela sua fé no Senhor Jesus Cristo. Justamente por isso, nós cristãos de hoje em dia não somos autorizados pelo nosso Mestre a fazer o mesmo com as pessoas, especialmente com os nossos familiares. Nós não somos autorizados a desprezar e a perseguir aqueles que não creem como nós cremos. Infelizmente, muitos cristãos precisam ser lembrados disso hoje em dia, não é?
Há muitos cristãos, até com boas intenções, que desejam contar aos seus familiares e amigos sobre o Evangelho do Senhor Jesus, mas errando nas palavras, errando no jeito, errando na maneira de dizer as coisas, acabam sendo agentes de discórdia na sua própria família. Há muitos cristãos que estão cheios de boas intenções, mas por falta de sabedoria no falar, têm conseguido o efeito oposto. Tem mais afastado as pessoas de Cristo do que aproximado. Há muitos cristãos que esqueceram que nós somos chamados a sermos pacificadores no mundo. O livro de Provérbios tem muito a nos ensinar nesse sentido. Em Provérbios capítulo 13, verso 3, o sábio diz: quem controla sua boca preserva a vida, mas quem fala demais traz sobre si a ruína. Há pessoas trazendo ruína sobre seus próprios lares, porque não sabem controlar a língua. São pessoas que estão cheias de boa intenção, querendo trazer seus familiares ao conhecimento de Cristo, mas por falta de sabedoria estão fazendo o oposto. Estão trazendo ruína sobre seus lares quando incendeiam suas próprias famílias. Provérbios capítulo 12, verso 18, o sábio diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Há cristãos que com suas palavras duras, com suas palavras impensadas, mal colocadas, mal ditas, mal faladas, estão agindo como agentes de dor e de sofrimento com seus próprios familiares, se esquecendo que são representantes do Príncipe da Paz. Provérbios capítulo 18, versos 6 a 7 vai ainda mais longe. O texto diz: as palavras do tolo entram em conflito, e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é sua própria destruição, e seus lábios uma armadilha para si mesmo. O sábio aqui está nos ensinando 3 coisas. A primeira delas é que se você é uma pessoa que em seu lar, mesmo na defesa da fé, sempre que abre a sua boca gera conflito, você é um tolo. Você é apenas um tolo. Você pode achar que você é um super soldado de Cristo, você pode achar que você é um militante da fé, um defensor da moral e dos seus bons costumes. Mas se toda vez que você abre a boca você gera conflito, você é apenas um tolo. A segunda coisa que esse texto nos diz é que se você está causando dor aos outros, com isso você está pedindo para ser açoitado também. Não estranhe se da mesma forma como você açoita, chicoteia as pessoas com suas palavras, elas também chicotearem você com as suas palavras. Há pessoas que machucam os outros e depois estranham que foram machucadas. Se você não quer ser machucado pelas palavras dos outros, comece não machucando as pessoas com as suas. A terceira coisa que esse texto nos diz é que com suas próprias palavras você está criando armadilhas para si mesmo, que só trarão destruição para o seu lar. Se você quer manter o seu lar unido, se você quer manter a sua família unida, chicotear pessoas com palavras é uma péssima estratégia. Só o que você conseguirá com isso é afastar as pessoas de você e afastar as pessoas de Cristo. É muito melhor usar a estratégia de Provérbios capítulo 15, verso 1, quando o sábio diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. Talvez em sua casa você seja uma pessoa que é provocado e desprezado por ser cristão ou por ser cristã. Veja, nesse texto que nós lemos, o Senhor Jesus Cristo está encorajando você. O Senhor Jesus Cristo está encorajando que essas lutas, essas dificuldades em casa fazem parte da vida. Mas ao mesmo tempo, Ele está insistindo que você seja paciente, que você persevere, que você não caia na provocação, que você não seja o agente da discórdia, que você não alimente a discórdia, mas que você faça o oposto. Se pessoas que não creem em Cristo desprezarem, ridicularizarem, provocarem você, não caia na provocação. Responda com paciência, com longanimidade e com amor. Se fizerem isso conosco é uma coisa, mas que nós não façamos isso de volta. Por isso Paulo diz em Romanos 12, verso 17, a ninguém devolvam o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todas as pessoas. E 1 Pedro, capítulo 3, verso 9, o texto nos diz, não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário,
abençoando. Ainda que conflitos possam vir às nossas famílias por crermos em Cristo, não sejamos nós os agentes da discórdia. Sejamos pacificadores, sejamos propagadores da paz de Cristo. Talvez diante disso você esteja pensando, olha Vladek, eu até tento, mas eu não consigo. Eu tento resistir às provocações, eu tento resistir às piadas maldosas, eu tento não ser um agente de discórdia, mas eu não consigo, parece que é mais forte do que eu. É tanta coisa errada que eu vejo e eu ouço, e quando eu percebo, eu já falei. A coisa já virou briga e eu acabei incendiando a casa. Se essa é uma dificuldade que você tem, bem-vindo ao clube. Todos nós temos dificuldade com isso. Tiago capítulo 3 nos diz que todos nós tropeçamos no falar. Se nenhum de nós tropeçasse no falar, nós seríamos perfeitos. Mas lembre-se também do que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Paciência, paz, bondade, domínio próprio são fruto do Espírito. Com isso, Paulo está nos dizendo que paz, bondade, paciência e domínio próprio não são coisas naturais do nosso coração, não são coisas naturais da nossa mente. São coisas que o Espírito Santo nos ensina. São coisas que o Espírito Santo frutifica em nós se nós estivermos enraizados nele. Apenas mergulhados no Espírito Santo, nós seremos capazes de resistir às pressões, resistir às provocações e respondê-las com palavras pacificadoras. Apenas se nós estivermos enraizados no Espírito Santo, em plena comunhão com Ele, através da leitura da palavra e da oração, é que nós seremos capazes de testemunhar da fé no Senhor Jesus Cristo aos nossos familiares com palavras que curam e não com palavras que ferem. Apenas mergulhados no Espírito Santo, nós seremos capazes de sermos verdadeiros pacificadores e não incendiadores dos nossos lares. Diante disso, deixa eu te perguntar uma coisa. Esses dias de reclusão, que nós estamos fechados em casa com nossos familiares, nós estamos passando mais tempo com as nossas famílias, mais tempo que o normal, pelo menos. Você tem sido um agente de paz? Você tem sido um agente de tranquilidade e concórdia na sua família? Ou você tem sido um agente de conflito, de brigas que tem incendiado o seu lar? As suas palavras têm sido palavras de cura ou palavras que trazem feridas aos outros? As suas palavras têm sido palavras de paz ou palavras que incendeiam a sua família? Se essa tem sido uma dificuldade na sua vida, ore ao Senhor Jesus. Peça ajuda ao Senhor Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Peça ajuda ao Senhor Jesus para que, através do seu Santo Espírito, Ele frutifique em você paz, paciência, bondade e domínio próprio na sua vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra e por tudo que ela nos ensina. Muito obrigado porque o Senhor tem sido bondoso e tem cuidado de nós. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra fala conosco de uma maneira tão viva e eficaz. Muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina os Teus santos caminhos. Pai, obrigado porque a Tua palavra nos previne sobre as dificuldades que viveremos por crer em Cristo, às vezes dentro de nossos próprios lares, Pai. Ajuda-nos, dá-nos perseverança nesses momentos tão difíceis. Ajuda-nos, Pai, para que sejamos pacificadores, para que não incendiemos nossos lares, mas para que tragamos paz e cura com nossas palavras, Pai. Ensina-nos o Teu caminho. Nesses dias difíceis que temos vivido, põe sobre nós, sobre os nossos lares e sobre nossas famílias, a Tua santa paz. Ensina-nos, Pai. É o que nós oramos e pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nós esperamos você mais uma vez, às 19 horas, para a nossa segunda reflexão bíblica do domingo. Obrigado. Deus abençoe a todos.